Olá, seja bem-vindo a mais um Santicast Enem 2025, o podcast do Colégio Santana que deixa você de cara com o Enem. E hoje nós temos um tema muito importante, encerrando assim uma série de podcasts durante essa semana. Sabemos que a prova do Enem, primeiro dia de aplicação, né? Já é depois de amanhã, no próximo domingo. E nessa semana nós tivemos aqui o pessoal da área de História, os nossos professores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, fechando a área de Ciências Humanas. E tivemos também os nossos professores de Linguagens e Códigos, além também do nosso podcast de redação, que você teve a oportunidade de participar, de acompanhar agora há pouco conosco aqui na sala podcast. E para encerrar essa série, preparando, né, já pensando no próximo domingo, não vá dormir sem participar conosco, sem nos acompanhar. Um abraço especial a você, aluno do Colégio Santana, mas também um abraço a você, convidado que nos escuta a partir dos nossos canais. Estou aqui com a doutora Juliana Leal, nossa psicóloga do Colégio Santana, né, que não tem como não ser uma autoridade para falar sobre esse tema, né, que é a questão do equilíbrio emocional. A gente, durante a semana, como eu falei agora há pouco, nós nos preocupamos ainda com aquela parte da revisão de conteúdos, né? Realmente a parte mais teórica. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa parte não tão menos importante, né? Porque a gente sabe que os nossos alunos eles vão passar por 2 domingos por uma maratona, não só cognitiva, mas acredito que física também. E com certeza vai mexer com a mente, né? Com a cabeça dos nossos alunos. Boa noite, doutora Juliana, seja bem-vinda nessa sexta-feira à noite, sexta-feira que antecede o primeiro dia de aplicação do Enem. Imagina como é que não esteja aí o coraçãozinho dos nossos alunos. Seja bem-vindo ao podcast. Boa noite, professor Célio, boa noite a todos que nos acompanham. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, num momento tão importante para a escola, para os nossos alunos, né, e para todos os pais e famílias que estão nos acompanhando também. A gente sabe que é um momento muito importante, muito decisivo e que é uma prova que vai além dos conhecimentos gerais. É uma prova que testa também o seu emocional, o seu preparo físico, né? E é sobre isso também que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Maravilha. Imagino que os coraçõezinhos estejam apertados mesmo, mas é muito comum e realmente esperado esse sentimento. Eu acredito que seja até um sentimento natural, né? Assim, a gente sabe que, pelo menos eu sou de uma geração de que engole o choro, menino, né? Ave Maria, chegou agora, sabe? Mas a gente sabe que hoje alguns fatores, algumas variáveis, elas incidem realmente na questão do equilíbrio emocional, né? A gente não pode mais considerar que na véspera de um exame como esse, né, de tamanha magnitude, com a concorrência a nível nacional, é diferente do vestibular mais regional, isso não mexa com as nossas emoções, né? Com o nosso equilíbrio. Eu penso que não é questão de você ser tão forte ou menos fraco do que alguém, mas é você chegar nessa prova bem, né? Com pelo menos a gente tentar manter uma condição de equilíbrio para que a gente possa, os meninos possam fluir melhor a partir do raciocínio, porque a prova vai ser necessária, né? Eu acho que além do aspecto do teórico, da carga teórica que o aluno acumula, da habilidade que ele tem em resolver questões, a parte emocional ela tem um grau de importância muito, muito interessante, não é isso? Sim, para além desse preparo que diz aí dos estudos, a gente tem a questão emocional, né? Então, quando a gente está falando de um momento decisivo, às vezes o nosso corpo e o nosso cérebro, ele entende como um desafio, né? Que aquela prova, ela está se apresentando como algo que está indo contra o que eu gosto, contra a minha zona de conforto. Então, o corpo, ele pode entrar em modo de combate. E aí aparecem esses sentimentos que são mais negativos, que é a raiva, o estresse, a frustração. E você começa, de fato, a duvidar da sua capacidade, né, de fazer aquela tarefa, de conduzir aquela prova da melhor maneira possível. E a ideia aqui é que a gente consiga regular essas emoções de uma outra forma, né? Tendo práticas que alinhem o conhecimento que foi adquirido ao longo de todo esse processo do pré-vestibular, como também a preparação emocional que precisa ser realizada com muito cuidado, né? Não dá para cuidar do emocional só nessa semana e na próxima, por exemplo. Com certeza. São práticas que são contínuas. Contínuas. E já falando dessas práticas, né, dessas estratégias, a gente já vai aqui partilhar o material, uma lâmina, né? O Alberto já vai passar aí
de alguns tópicos, né, que a senhora trouxe, doutora, para a gente conversar um pouco, né? Então, nós temos aí 5 pontos, né, que merecem destaques, em que a gente vai conversando rapidinho. O que é que você pode dizer aí para a gente? Pronto. O que a gente vai começar falando aqui é sobre o que ainda é possível fazer nessas 2 semanas, né? Pode aparecer nesse momento aquele sentimento de que eu não fiz o suficiente, eu não vou conseguir dar conta de tudo, e de fato entender que não vai conseguir dar conta de tudo. Por isso que é importante a gente olhar para o processo, para o que foi feito até o momento, confiar que você deu o seu melhor e então considerar o que a gente ainda pode cuidar no daqui para frente, né, nos próximos 2 domingos. Isso. Tem até um item interessante, número 2, que eu penso que é um pano de fundo para a nossa fala aqui no Colégio Santana. Nessas 2 semanas, pelo menos nessas 2 semanas, eu aconselho os meninos a evitarem um pouco a revisão da carga teórica e partir mais para a resolução de questões. Sim. Que é o que você destaca aí no item 2, né? Ou seja, quando você revisa uma questão, você visita o conteúdo, ao mesmo tempo que você também pratica, exercita as resoluções. Então, muitas vezes, se você ficar num conteúdo teórico, somente com leitura teórica, além do cansaço, você também não está testando a sua habilidade de resolução, vai muito aí na questão dos simulados, não é isso? Sim, exatamente. É uma estratégia também de confiança, de segurança do aluno. Porque se a gente fala para ele, olha, não faça nada essa semana, só descanse, também não é o ideal. Sim, né? sim. Porque essa questão de resolução de simulados vai reforçar a ideia de que ele consegue, de que ele sabe fazer, de que ele dá conta. Então, é a questão mesmo de manter um equilíbrio. Nem de ficar à mercê ali da espera da prova, mas também não forçar a si mesmo, né, a responder, por exemplo, por questões que ele não teve contato ainda. Sim. Não é o momento de aprender coisas novas. Pronto. É o momento de revisar o que você já sabe. Perfeito. A nossa programação aqui no Colégio Santana, como você bem sabe, né? Essa semana que se encerra hoje, nós revisamos com as aulas normais, regulares, somente das componentes curriculares do primeiro dia. Os nossos alunos só tiveram, eles que estão acompanhando sabem disso, aulas de geografia, história, sociologia, filosofia, língua portuguesa, literatura, arte, redação e interpretação de texto. E durante as nossas programações pela manhã, a gente aplica simulados relâmpagos para eles, que justamente vai de encontro a essa questão do exercício do tempo de questão, que é muito importante no Enem, e também, volto a repetir, essa visita aos conteúdos que foram estudados. Então, esses simulados relâmpagos que a gente aplica, eles duram 40 minutos, com questões que são específicas, devidamente elaboradas com critério TRI, para que esse aluno faça aquele último teste, né? Seria o pré-teste antes do Enem também. Então, a nossa programação da semana é muito voltada e vai de encontro ao que você está nos falando agora também. Revisão de matérias, né? Com maior peso, que é o que a gente vem dizendo, né? E essa questão da estratégia de prova, o que é que você traz aí para a gente, né? A estratégia, ela também é importante para além do emocional, né? Você precisa identificar os seus pontos fortes e as suas vulnerabilidades, para que elas sejam trabalhadas, né? Mas, como eu disse, esse não é o momento de olhar para o que está vulnerável. É o momento de olhar para o que eu consigo fazer, para o que eu já dou conta. Potencializar. Exatamente, né? Para o que eu sou bom. Né? Então, é reforçar aquilo que a gente já vem trabalhando com eles ao longo de todo o ano, né? Que é a interpretação de enunciado, a identificação do que está sendo pedido na questão, a eliminação de alternativas, né? Então, são algumas estratégias que podem ser muito úteis para o dia da prova. Eu acho que o aluno também não sei se essa termo na psicologia existe, o autoconhecimento, né? Sim. Que muito, eu acredito que durante esse tempo também, se ele conseguir desenvolver esse processo do autoconhecimento, que é aquela história, até onde eu posso ir, ou então a melhor estratégia, porque às vezes não tem um manual, não tem assim uma receita pronta, né? Tem alunos que primeiro gostam de fazer o rascunho da redação, depois vão para as questões. Tem alunos que não querem ver ainda o tema da redação, vão primeiro para a prova de história. Tem uns que querem começar com as componentes que eles têm mais dificuldade, enfim. Durante esse tempo, como educador, acompanhando o processo dos meninos, eu acho que a receita boa é aquela que serve para você. É aquela que dá resultado, né? Então, a gente dá a dica aqui de, olha, faça isso que vai dar certo, e aí você não considera aquela persona que vai fazer isso, eu penso que também não é tão legal. O aluno, quando ele se conhece, ele mesmo vai modelando a sua estratégia e até encontrar um ponto e dizer assim,
essa aqui é a que vai funcionar para mim. Será que é mais ou menos assim? Eu falei algum absurdo? Não, é isso mesmo, né? Você precisa identificar aquilo que você é bom para que você consiga definir as suas estratégias, né? O Enem eu considero que é uma prova de resistência. Com Para certeza. qualquer um que faça, por Com mais que certeza. você seja extremamente confiante, que você não tenha questões de autoestima, né, você vai sentir ali algum nível de ansiedade, de nervosismo, né, de expectativas em relação ao futuro que podem ser frustradas. Então, quanto mais você conhece os seus pontos fortes, melhor você vai conseguir ir naquela prova e naquele desafio que está se apresentando, né, porque você vai conseguir entender como se colocar melhor. Né? Então, existem sim algumas dicas que elas são universais, consideradas clássicas, né? universais, Comuns, exato. é verdade. Mas algumas coisas não vão funcionar para todo mundo, né? E por isso que é importante testar antes, né? Não adianta que eu tenha uma técnica, eu tenha uma forma de resolver os simulados, por exemplo, e eu chegue lá no Enem e eu quero fazer tudo diferente. Né? Perfeito. Então, tem que apostar no que você já faz, no que você já conhece. Até porque estar na zona de conforto minimamente durante este dia vai ali lhe dar uma certa confiança, né? O simulado, o nome já diz, né? Simula o que a gente vai ver na realidade. Hoje, nosso parceiro educacional, o SAS, traz uma plataforma que beira a perfeição, né? Os simulados realmente são bem elaborados, a capa é colorida, em várias cores, né? Os nossos fiscais aqui do Colégio Santana, eles também têm o mesmo treinamento, que é o que o Enem determina. Tempo de prova, correção TRI, relatório de rendimento. Então, o aluno, durante esse processo de preparação, ele também consegue ter essa rede de apoio, né? Volto a dizer muito também, além do que os nossos professores, a coordenação já faz. O SAS é um parceiro muito forte nesse sentido. Os nossos alunos, quando eles fazem um simulado, que sai o boletim de rendimento, vamos imaginar na prova de geografia, teve uma questão de vegetação brasileira. Se o aluno errar, ele sinaliza, olha, você precisa estudar vegetação brasileira. Então o aluno hoje também ele tem esse apoio muito técnico e diferenciado, coisa que na nossa época, pelo menos na minha época, não tinha. A gente estudava cada um por si, Deus por todos, né? A gente pegava ali o livro, a estratégia era muito amadora para o que se tem hoje. Hoje o aluno ele tem muito recurso para isso. E esse autoconhecimento, eu penso que ele, além de potencializar as habilidades, ele acaba sendo um aliado. Hoje nós temos um número muito grande de alunos no Enem que reclamam o tempo do gabarito. Mas eu não terminei, deixei em branco 10 questões, ou então tive que chutar, lembrando que ninguém chuta no Enem, porque a TRI não permite, né? Mas assim, a gente sempre diz, deixe 30 minutos para o gabarito, né? Veja se tem como você resolver as questões e deixar aqueles 30 minutos somente. Mas às vezes o aluno diga, mas eu não consigo, professor. Mas treine, né? Acredito que esse treino é importante também, né? Exato, por isso que eu destaquei aqui o treino de gestão de tempo. Pronto. Né? Porque você precisa saber se você precisa melhorar para aquele dia. Né? Agora não seria o momento para fazer isso, né? Você teria que ter começado antes, né? Mas é uma dica, por exemplo, para os nossos alunos que estão aí no segundo ano, né? Que já podem ir treinando essa questão, né? De, por exemplo, quanto tempo eu levo numa questão de matemática que vai ser diferente de uma questão de português, por exemplo. Com certeza. Né? Então, é importante que você saiba disso, até porque tem também os conhecimentos específicos. Perfeito. Pois vamos dar mais um salto aí nas nossas dicas, né, com a doutora Juliana. A gente vai passar aí mais alguma informação interessante. Hábitos que promovem foco são tanto ambientais quanto mentais. O que é que você pode aí? Achei legal isso aí. Isso diz muito sobre o contexto em que o aluno está inserido e como ele tem estudado, né? Porque tem diferença. A forma como eu estou estudando, ela vai impactar no meu resultado. E isso diz exatamente do ambiente. Então, quando você tem um ambiente de estudo organizado, local limpo, sem muitas distrações, né, sem celulares, né, isso é importante. Quando você consegue gerir o seu tempo de tela, né, tudo isso vai contar ali para promover o foco. Além disso, blocos de estudos cronometrados, né, trabalhar por períodos curtos e intensos com pausas programadas. Isso para quê? Para evitar a procrastinação. Quando a gente não trabalha, quando a gente não programa ali o nosso tempo de intervalo, você vai procrastinar com maior facilidade. Então, se você já organiza o tempo de descanso, a probabilidade de você conseguir voltar focado é muito maior.
do que você ficar, de fato, com um intervalo de tempo muito espaçado, sem saber ali exatamente como você vai organizar o tempo de estudo. Uma rotina regular de sono também é muito importante. Eu vejo muito alguns meninos, né, que a gente conversa aqui dentro do colégio falando sobre esse estudo de madrugada, ou então acordar mais cedo para estudar, o que acaba sendo contraprodutivo, né? Porque a gente precisa do sono para consolidar as nossas memórias. Sim. Então, se eu não tenho esse tempo de sono, eu estou comprometendo, inclusive, aquilo que eu fiz durante o dia. Sobretudo nos dias que antecedem a prova, Exato. né? Ou seja, hoje na sexta-feira, nós estamos aí na noite de sexta, encerrando, né, a semana. Então a prova já é domingo. Talvez de hoje, na noite de sexta, passar para domingo, redobrar o cuidado, né, com relação a esse sono, né? Exato. Mas se alguém disser assim, doutor Juliano, mas eu não consigo dormir. E aí vem um ponto muito crucial, medicação, algum tipo de calmante. É uma pergunta que sempre vem, né? O aluno, às vezes, ele não tem uma rotina de sono, mas ele quer tomar algum tipo de medicação para nos dias que antecedem o Enem, ele dormir mais cedo. Acho um risco. Ou não, porque não existe o hábito da medicação, ou então tomar alguma substância que possa induzir um sono, que aí ele pode perder o controle até dormir mais tempo, né? Não sei se seria... Sim. O ideal é que você tenha no mínimo 7 horas de sono por noite, contando já a partir de hoje, né? Sexta-feira. Se ainda não há esse tempo de sono, ele precisa acontecer agora, né? Então, de 7 até mais ou menos 9 horas de sono por noite. A gente sabe que a ansiedade, ela vai impactar nesse sono regulado, Sim. mas algumas coisas vão ajudar. Se você retirar as telas, né, um pouquinho antes do horário de dormir, se você se alimentar de uma maneira mais adequada, né, não comendo nada que seja assim tão pesado, tão diferente do que você já come habitualmente, né, você reduzir ali os estressores do ambiente, desligar a luz, ficar de fato sozinho, mais recluso, isso vai ajudar a induzir o seu sono. Né? O que não pode é que você insira, mais uma vez, coisas novas nessa rotina. A medicação, ela entraria aí também, né? De inserir algo novo. Você não sabe como o seu corpo ele vai reagir. E toda medicação tem os seus efeitos adversos. Sim. Que você não tem como controlar se é algo novo. Em vez de ajudar, pode prejudicar. Exatamente, né? Pode fazer o efeito contrário. Mas se já é algo que, por exemplo, o aluno tem essa indicação, né, de utilizar, já é algo que está inserido na rotina dele, não mexa também, né? A gente tem que manter os nossos hábitos nesse sentido da medicação. É não colocar nada novo, mas também não retirar o que eu já sei que funciona. Isso, assim como o sono e a alimentação, né? Que também Exato. A gente bate muito nisso, não é isso, doutora Juliana? Isso. Na alimentação, eu queria destacar 2 coisas muito importantes, né? Evitar o açúcar em excesso, né? Porque você pode tanto ter os picos de energia, como você pode ter a baixa de energia quando ele passa, né? E também evitar alimentos muito cafeinados, né? Sim. Bebidas especificamente muito cafeinadas. Imagina energéticos, né? Porque hoje tem uma galera que tem essa tendência a usar o energético para qualquer coisa, né? O recomendado é que realmente não se use o energético nesse momento. Apostar mesmo no sono. Isso, exatamente. O sono ele restaura, né? Exato. A gente tem encerrado os nossos Santicasts aqui durante a semana eu sempre desejo para os nossos alunos uma noite restauradora de sono, porque ela faz muita diferença, né? Isso. Acho que com relação à alimentação, vale destacar também a questão da alimentação fora do local de prova, né? A gente sabe que alguns alunos, o que é de forma equivocada, não tomam café ou então não tem esse hábito de se alimentar cedo, aí ao ir para o local de prova, passa naquela banquinha, né, que muitas vezes a gente não sabe, com todo o respeito do mundo, a procedência da alimentação, que às vezes é muito rica em gordura, né? Não está numa temperatura adequada e acaba criando, assim, de certa forma, algum problema intestinal, não sei. Então tem que ter também esse cuidado, né, com a alimentação. Com o que levar na hora da prova também. Eu digo que a gente já tem pouquíssimas coisas nessa prova que são passíveis de controle. Então, o que você puder controlar, controle. A alimentação é uma delas. Né? Evitar tudo aquilo que pode trazer algum tipo de prejuízo para você. Né? Não que comer na banquinha seja algo negativo, mas naquele dia não é o indicado. Exatamente. Né? Você deixa para comer na banquinha num outro momento. É verdade. Né? Mas tentar trazer essa alimentação mais saudável possível. E balanceada de casa, também, né? Balanceada. E não só para o dia, né? No dia anterior, se alimentar também de uma maneira adequada. E assim como
a questão da medicação que você traz para a gente é a questão também de não tomar nada novo. O alimento também vale, não comer nada que Sim. você não tenha costume, né? Eu vou comer uma panelada no sábado à noite para fazer o Enem pela manhã, por exemplo. Então tem que ter também esse cuidado, né? Para não trazer para a sua dieta cotidiana algo que você nunca ingeriu, ou então não tem o costume de comer, porque pode gerar aí também um desconforto, né? Para não ter erro, né? Inserir muita proteína nos dias anteriores, né? Porque vai te dar ali uma saciedade, não vai, por exemplo, sentir fome, uma fome tão grande no dia da prova, né? E comer o mais limpo possível, né? O que é mais limpo, menos industrializados. Perfeito. Só para ficar clara a questão da comida fora, não é que a gente esteja criticando como a doutora Juliana fala, né? Mas é porque realmente uma comida fora de casa, por natureza, em qualquer ambiente, né? Ela já não traz pra gente a clareza do preparo, do teor de gordura. Então, eu já estou com muito tempo acompanhando processos seletivos, o Enem, e nós já tivemos aqui no Colégio Santana alunos, e não foram só 2 ou 3, que perderam a prova, principalmente na época que a UVA aplicava a prova tarde e manhã. Sim. Como eles não iam para casa, não tinham tempo de almoçar para voltar para a prova de específica e redação, eles comiam naqueles espaços que tinham próximo da universidade. E muitos passavam mal. Inclusive eu já fui deixar em casa uns 2 na época, né? E chorando dentro do carro porque perderam a prova da tarde por uma questão de uma alimentação que foi ingerida entre uma prova e outra. É claro que no Enem você vai sentar, fazer a prova e não vai sair e voltar. Sim. Mas como é uma prova muito extensa, né, ter cuidado na alimentação antes. Lembrando que durante a prova você pode sim levar, não é isso? Sobretudo a turma gosta muito de levar um chocolatezinho, porque tem açúcar, é energia, né? Sim. Também não vá levar uma caixa de chocolate para a sala do Enem, né? Ou uma rapadura, por exemplo, ou algo que possa causar barulho. Geralmente os fiscais, eles observam as embalagens, né? Então tem que ter todo cuidado com aquilo que você vai levar. Porque realmente passar ali 5 horas, 6 horas sem se alimentar é muito complicado. Mas o cuidado também ele tem que ser antes da prova e também naquilo que você vai levar durante. Aqui nos nossos simulados, que eles realmente simulam, os meninos trazem os alimentos de forma bem discreta, né? Lembrando, volto a dizer, lá na prova oficial, todos os fiscais vão verificar os alimentos que vocês vão levar, garrafas, né? Qualquer tipo de embalagem. Então, muito cuidado para não causar também nenhum transtorno para você antes de iniciar o processo de aplicação das provas. Vamos dar mais um salto aí nas nossas dicas de hoje. Nós vamos falar agora, continuar falando, né, sobre essas observações, essas dicas. Hidratação, é isso? Isso. Manter-se hidratado melhora as nossas funções cognitivas, né? Além de Água, um melhor funcionamento do corpo. Né? Então, a hidratação é importantíssima, até porque no dia eu acredito que você não vai querer beber tanta água, né? Para não ter tanta necessidade de ir ao banheiro, né? E reduzir o tempo de prova. Então, a hidratação ela tem que ser prévia. A gente tem que começar essa hidratação já uns 2 dias antes, né? Para o corpo não sentir tanta necessidade de beber água e, por consequência, tanta necessidade de ir ao banheiro e reduzir ali o seu tempo, né? Porque, claro, as necessidades fisiológicas, elas são importantes, mas se a gente conseguir programar também, melhor ainda, né? Não tem nada que contraindique. Exercício físico, né? Também, de forma leve, né? Até para evitar dores musculares, porque você vai ficar muito tempo sentado. Então, o exercício físico leve é de forma, de fato... para que você fique presente, para que você consiga trabalhar ali um pouquinho da concentração, do foco. Então, é algo intencional. Eu vou fazer 20 a 30 minutinhos de caminhada, um alongamento, né? Só para ativar um pouco o corpo, mas também para que eu não fique dolorido, né? Para que eu não tenha nenhum tipo de problema nos dias seguintes. Isso vale, por exemplo, para quem faz exercícios de alta intensidade na academia, no crossfit, né? Então, dá uma segurada, pelo menos nesses 2 dias anteriores, para que não haja nenhum tipo de contratempo nesse sentido também. Com certeza, falando da água, lembrar que as garrafas no Enem, elas não podem ser aquelas garrafas térmicas de cor, tá bom? Você já sabe disso que na escola a gente vem, mas lembrando quem está nos acompanhando nessa noite de sexta-feira, né? Já prepare a sua garrafinha, de preferência transparente. Se você comprar alguma garrafa de água nos comércios, né, tirar aquele rótulozinho, o plásticozinho, tem que ser completamente sem cor. Assim como a gente já falou também das embalagens dos alimentos que serão vistoriadas, né?
E esse planejamento, técnicas de atenção plena, não é isso, professora? Professor é o hábito, viu, doutora Juliana? Mas a professora também, que eu sou professora da terceira série. Olha aí, com certeza. Não sei se todos têm conhecimento, mas a gente tem aqui no colégio, né, o projeto de orientação profissional, que se chama Profissão em Foco, em que eu mensalmente estou, né, com os meninos da terceira série. Eu chamo meninos, eu não consigo, os meus meninos, é com muito carinho. E a gente encontra com eles uma vez por mês para trabalhar temas que tanto voltam aqui para esse tipo de orientação que a gente está dando, né, que é de rotina, de cuidado, mas também para prepará-los, por exemplo, para a escolha profissional, que até esse momento, né, já é para estar tudo organizado. Legal. E já é para eles estarem conscientes aí do que querem. Um trabalho muito bem feito, com certeza os seus meninos estão adorando essa sua fala aí, né, antecedendo a prova, mas pode continuar, doutora Juliana. E por último eu coloquei aqui um planejamento de metas claras, né? A gente falou um pouquinho sobre os blocos de estudo e ajuda se você já colocar ali de maneira bem específica o que você vai fazer para aumentar a probabilidade de execução e também fortalecer essa confiança, né? Então, resolver 10 questões de química sobre ligações químicas. É isso que eu vou fazer durante esse bloco antes de dar a minha pausa. E aí, no próximo bloco, eu coloco mais 10 questões, por exemplo, de uma outra especialidade e assim por diante. Né, combinar esses hábitos, ele cria uma base neurológica muito sólida, né, para a manutenção do nosso foco. Então, são bons hábitos, mas também são hábitos que estão aí voltados para a manutenção do foco, que a gente sabe que hoje a gente tem esse foco muito mais reduzido por causa dos estímulos que nos rodeiam. Sim. Você falou muito do controle, né? Eu acho assim cruel, a palavra que eu sempre uso é isso, cruel, a questão do Enem estar formatado com essa quantidade de questões, né? A própria formatação da prova, a elaboração é uma prova muito densa, muito textual, né? Requer muita leitura. O aluno está lá muitas vezes sentado numa carteira que não tem as condições ideais, né? Sejam elas relacionadas à postura física, né? Muito tempo cabeça baixa. E o tempo também que se dá para um aluno desse, eu ainda acho que precisa, isso é uma fala de um educador de muito tempo já, precisa ser revisto isso, né? Já tem projetos que sinalizam para uma redução de 45 para 30, que estão engavetados aí naqueles que podem legislar sobre isso, que é a Câmara dos Deputados, mas é preciso olhar para esses meninos. É incrível aqui nos simulados que a gente aplica no colégio, são 10 que os meninos fazem durante o ano, e quando chega no simulado desse do primeiro dia, que é humanas, linguagens e redação, é incrível a reação dos meninos quando saem da sala de prova. Eles saem realmente exauridos. Muitas vezes até cambaleando um pouco de passar tanto tempo sentado. Então, será que também, eu acredito que esse tempo, essa exigência temporal muito grande, penso eu que também afeta um pouquinho esse domínio sobre o controle emocional. Você pode se preparar da melhor forma, se alimentar da melhor forma, seguir as estratégias da melhor forma, mas eu penso que ainda é uma prova que desafia o limiar entre o meu controle, né, que eu sei que posso fazer, e aquilo que eu realmente consigo fazer. Ou você acha que tá legal esse tempo? Eu acho que dá para administrar isso numa boa, pelo que os meninos sempre, né, passam ou conversam com você ou partilham com você. Uhum. Como eu falei anteriormente, eu pessoalmente acredito que o Enem é um teste de resistência. Né? A gente não tem aí uma prova que está adequada para os níveis de atenção que os adolescentes têm hoje. Sim. Então, é necessária uma readequação, ou do tempo, ou da quantidade de questões, para que fique mais justo com eles. Antes a gente tinha uma capacidade muito maior de concentração, porque a gente não tinha tantas telas, né? A gente não tinha tanto o hábito, né, de ficar no celular. O pós-pandemia também instaurou muito isso na sociedade, né, de que tudo pode ser automatizado. E aí a gente tem esse contraponto, né, de adolescentes que cresceram, né, durante a pandemia e se desenvolveram durante a pandemia utilizando muitas dessas telas, sendo muito expostos a telas, resolvendo muitas coisas por telas, enquanto a prova do Enem é totalmente física e de muito texto. E algo que precisa ser conversado também é que os nossos índices estão diminuindo em relação ao tempo de leitura, né? Os adolescentes e as crianças, eles estão menos interessados, cada dia menos interessados na leitura, o que ajudaria,
né? E fortaleceria esse poder de resolução, esse poder de controle diante da prova. Porém, é o que temos. E a gente precisa se adaptar ao que está diante de nós. Então, ou precisa haver essa redução das questões, ou um aumento do tempo, que eu não acho que seria o mais adequado. Com certeza. Eu penso também que a própria agitação natural dos meninos, na idade deles, né? Você tem, assim, uma condição de que numa aula, ela é muito dinâmica, ele se mexe, ele conversa com o colega do lado, troca uma ideia, interage com o professor, se levanta. E aí ele sai desse ambiente, embora seja um ambiente controlado de estudo, né? E ele vai para um ambiente em que ele não pode nem virar a cabeça, né? Porque realmente o rigor da fiscalização, essa mudança repentina de algo que é tão comum para eles no cotidiano da sala de aula, diariamente estão ali conversando, vão para o lanche, trocam uma ideia, se levanta, vai no fundo da sala numa troca de professor, para um ambiente extremamente controlado, será que afetaria também ele sair desse ambiente de um pouco mais flexível no que se refere a conversar, a trocar uma ideia, e ir para aquela coisa muito formal em que ele não pode muitas vezes olhar para o lado achando que o fiscal, olha, você está fraudando ou alguma coisa, isso mexe um pouquinho também, interfere? É possível ele fazer esse limiar ou não? Não tem como. Todo dia eu estou no ambiente e aí, repentinamente, eu vou passar 5 horas literalmente sentados, né? Uhum. É por isso que o treino antes, né? A forma como você estuda antes vai impactar muito também como você vai responder a esse momento, né, do dia, a essa prova no dia. Porque, assim, enquanto seres humanos, nós precisamos nos regular emocionalmente. E isso acontece de várias formas. Dentro da sala de aula, é exatamente como o senhor acabou de descrever. Eu preciso me levantar, eu preciso conversar um pouquinho, eu preciso, às vezes, sair daquele ambiente da sala de aula, ir ao banheiro, né, dar uma volta, depois eu retorno. Isso são estratégias de manutenção de foco e de regulação emocional. Só que lá no dia da prova, não é possível fazer, né? O que mais que acontece de regulação emocional? Às vezes o nosso corpo, ele tá tão estressado, acho que todo mundo aqui já experimentou isso, que você tá sentado, mas você tá assim, batendo a perna, as mulheres geralmente mexendo no cabelo, estralando os dedos. Isso tudo é a forma que o nosso corpo encontra de se regular emocionalmente, né? Então você pode fazer isso dentro das suas possibilidades que você vai ter no dia, já que você não pode contar com a conversa, né? Com essas saídas tão frequentes, né, da sala de prova. Na verdade, tem alunos que só conseguem manter o foco se fizerem isto. Se circularem, né? Porque às vezes a gente tem muita questão de incidência de aluno que vai demais no banheiro na escola. Às vezes é nem por necessidade biofísica. É mais eu preciso respirar ali fora, eu preciso sair para que eu possa sair daquele momento e voltar e tentar manter o foco, né? Sim. Vamos lá? O que é que tem mais aí pra gente? O Alberto aí vai passar. Pronto. E aí, pensando justamente nessas estratégias de regulação emocional, né, e de Você já é bem técnico, né? Tá, e atenção, viu? Atenção. Vá dormir agora não. Estamos quase lá. E pensando também num possível aparecimento aí de emoções mais difíceis de lidar nesse momento, né? Porque quando bate o nervosismo, por exemplo, você pegou ali uma questão que você sabe que você estudou, mas deu branco. E aí a tendência que a gente tem é de tentar ficar ali naquela questão, de bater cabeça, de tentar lembrar até conseguir. E dificilmente isso acontece, né? Então, o ideal é que você realmente ou passe a questão, ou você consiga dar uma pausa, mas sem ficar tentando fazer esse lembrete imediato, porque não vai ser tão útil, né? Então, eu trouxe aqui 3 técnicas de respiração que você pode utilizar no dia da prova, né? Que vão ser realmente imperceptíveis para outras pessoas, não vai atrapalhar, e aí vai tirar um pouquinho do seu tempo, mas que às vezes vale a pena, porque você seguir a prova estando muito nervoso, estando muito ansioso, não vai ser útil, né? Então, você tira um pouquinho ali, uns 2 minutinhos da sua prova para fazer isso e tentar retornar. A primeira técnica seria a respiração 4-2-6, em que você inspira pelo nariz 4 segundos, segura por 2 e expira pela boca por 6 segundos. Você repete de 3 a 5 vezes, né? Isso ajuda a desacelerar o coração e traz ali uma clareza maior, né, dos pensamentos. O que é fundamental, né? Exato. Traz essa calma, né? E é de respiração, todas as técnicas são de respiração, porque
o que mais se apresenta durante a ansiedade é o fato de você não conseguir respirar da maneira correta, né? Então, é a primeira coisa que você tem que fazer. Perceber que está ansioso, perceber que está ali travando de alguma forma, faz essa técnica que é rapidinha, dura ali no máximo 2 minutos, mas que vai te ganhar ali um certo tempo depois, né? Lembrando, nós vamos disponibilizar esse material, viu, gente? Eu sei que nos acompanha, aluno do Colégio Santana, a gente vai disponibilizar para vocês. Mas se você quiser já ver agora, por exemplo... Já fazer o teste, né? Pode ser. Enquanto assiste podcast, é só colocar. Tem no Google, tem no YouTube, tem várias pessoas ensinando a fazer isso na prática. Eu sei que às vezes pode ficar um pouco difícil de você compreender só com outra pessoa falando, mas no YouTube, se você colocar, por exemplo, tem vários vídeos de pessoas demonstrando como que faz essa técnica na prática. Outra técnica seria a ancoragem dos 5 sentidos, que a gente chama de grounding, né? Que é um desafio, um mini desafio que você vai se dar, que é para tirar o foco da ansiedade. Ele não vai resolver nenhum problema, mas ele vai fazer com que você se acalme, né? Que essa é a intenção. Então, é um desafiozinho. 5 coisas que eu consigo ver ao meu redor. Depois, 4 coisas que eu consigo ouvir. Em seguida, 3 superfícies que eu posso tocar. Em seguida, 2 cheiros. E, por último, um gosto. Então, é 5, 4, 3, 2, 1. E aí, ao final disso, né, eu consigo estar atenta ao momento presente e reduzo aquela ruminação de pensamento. Porque o que acontece na ansiedade e nesses processos que são ansiosos é que a gente fica muito disperso e tem a tendência de ter pensamentos catastróficos. O que são os pensamentos catastróficos? São os pensamentos que eu elevo a 1000. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer essa questão, eu vou tirar uma nota muito baixa no Enem, eu não vou passar, vai ser terrível, os meus pais vão brigar comigo, eu vou ficar frustrado, vou ter que fazer próximo ano de novo. Então, entende que é uma questão que o aluno já eleva, assim, a 1000. A preocupação. Então, a ideia é que ele consiga voltar para o momento presente e focar naquilo que está se apresentando. E não alimentar esses pensamentos catastróficos, porque pode chegar, de fato, a assim, umas tendências exponenciais mesmo. E, por último, mais ou menos importante, a respiração diafragmática curta, né? Essa eu, de fato, recomendo que você veja o vídeo, porque ela pode ser um pouco mais complexa. Mas é colocar a mão no abdômen, respirar profunda e lentamente, sentindo a barriga subir e descer. Né? Mais uma vez, de 3 a 5 ciclos, né? E aí, quando você já tem um contato com essas práticas antes da prova, fica mais natural de fazer no dia. Ou seja, hoje é um excelente dia para você testar, né? Para você aprender a fazer algumas dessas práticas de respiração, você vê a que você mais se identifica, a que você achou mais útil, para que no dia você consiga replicar. Muito bem. Há quem ache que... Eu vou usar um termo bem nordestino, às vezes é muito pesado, mas há quem acha que isso é besteira. Interessante, né? Porque, mas eu não preciso disso. E como a gente tem relatos daqueles alunos profissionais também que passam por uma certa tensão em algum momento do cotidiano profissional, que recorrem a esses exercícios e que realmente eles funcionam, porque a gente não está falando de achismo, é algo que foi estudado e que realmente é devidamente testado, não é isso? Sim. Essas técnicas são para todo mundo. Né? Todo mundo que está assistindo, além dos alunos, elas podem ser utilizadas em momentos independente de quem críticos. vai fazer o Enem ou não, né? Isso, independente de quem vai fazer o Enem ou não. Essas são técnicas que, enquanto psicóloga, eu utilizo no meu consultório, né? Eu repasso para os meus pacientes, e isso é utilizado também por outras pessoas, né? São todas técnicas ali fundamentadas na ciência, né? Mas sim, é certo que pode ser que para mim funcione e para o senhor não, né? Por isso que eu tô dizendo, teste antes, veja como é que o seu corpo reage, né? Veja se de fato vai funcionar para você, porque existe essa possibilidade de que, por você acreditar que aquilo não funciona, você não testa como deveria testar, e aí ela realmente não vai ser tão eficaz. Eu acredito que, independente da crença, né, a gente precisa somatizar tudo que for a favor. Né? Então, se realmente há uma indicação de uma técnica, embora você, mas eu não sei fazer, eu não tenha jeito de fazer, ela vai dar um resultado, né? Sim. Talvez não quanto a gente espera, porque penso eu também que
para a gente administrar e adquirir uma sequência de exercícios respiratórios, eles também precisam de prática, né? Sim. A gente pode até agora tentar antes da prova e tudo, mas aqueles que já vêm exercitando isso ao longo de um bom tempo, eles vai sair com mais naturalidade e com mais eficiência, não é? Mas os alunos Santana, eles já sabem, viu? Com certeza, já estão sabendo, né? A gente tem trabalhado essas práticas de forma longitudinais, né? Ao longo do ano todo. Então, para eles não é novidade esse tipo de prática aqui, né? Mas fica a dica para os que ainda não começaram, né? Tem mais alguma coisa pra gente? Não, esse seria a última dica, técnica, né? de respiração, a última dica. Então, olha aí, como valeu a pena você ficar conosco, né? Hoje, nessa sexta-feira, fim de noite. Agora há pouco tivemos o nosso Santicast com a professora Ceice e a professora Sandra falando de redação. Tivemos também a nossa sala redaçante ontem, que foi um sucesso. E hoje encerramos a primeira semana, lembrando que essa participação, essa fala com tanta propriedade, né, da doutora Juliana, ela serve para esse primeiro dia, claro, de prova e também para o segundo dia de prova. E para encerrar, aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, eu já vou logo aqui adiantando meu pensamento, não existe manual nem fórmula própria, né, para você manter a tranquilidade. Mas aí nesse minuto final, qual seria a sua mensagem, doutora Juliana, para quem escuta, né? Para quem ainda acha que não é capaz, né? Para quem ainda acha que essa prova vai decidir o futuro, ou dizer se você é uma pessoa melhor ou pior, porque tem muito isso, né? Tem gente que está canalizando muito a questão de resolver toda a sua vida, o seu futuro, nesses 2 domingos. Eu sei da importância para cada família, para cada aluno, né? Para cada projeto de vida também tem que ser respeitado. Mas existe também, claro, por trás disso, toda uma sensação de que é apenas uma prova, né? E pode ser a primeira única, pode ser a primeira de alguns que virão, mas que a gente precisa realmente entender que nós não vamos resolver a nossa vida a partir desse Enem 2025, e muito menos dizer se essa prova vai trazer para a gente uma característica de uma pessoa melhor ou pior. Qual é a sua mensagem final? Se tem alguma dica que você quer sintetizar tudo isso para os nossos alunos? Não só do Santana, mas você também que acompanha o nosso Santicast, né? Eu gostaria de dizer, principalmente, que a gente precisa lembrar no momento de prova, de desafio, né? Não somente no Enem, mas para a vida mesmo, quando a gente se encontra em momentos difíceis, que o processo ele é mais importante do que o resultado. Então, sim, pode ser que o resultado ele não seja o esperado, ele não seja como você imaginou, mas você teve um processo para se preparar para esse momento. Então, eu consigo fazer novamente, eu consigo tentar, né? E eu gostaria de dizer porque, assim, na adolescência a gente pensa que tudo é muito definitivo, que tudo é para sempre, os sentimentos eles são muito exacerbados e, claro, a gente quer que funcione de primeira, a gente quer ser muito bom naquilo, a gente quer entregar um resultado satisfatório, seja pra gente, seja pra nossa família, seja pra escola, seja para os nossos pais, né? Então, existe esse desejo, né, de entregar o melhor, mas talvez o seu melhor ele não aconteça naquele dia e não é por isso que você vai ser definido. Você é definido pelas suas qualidades, por quem você é, pelos seus valores, né? E isso tudo é muito maior do que aqueles 2 dias de prova. Né? Então, confiem no que vocês fizeram até o momento. Vocês tiveram o melhor colégio para dar o suporte, os melhores professores. Nós da terceira série, aqui, os meninos da terceira série, fizeram o processo de orientação profissional, tiveram o apoio psicológico durante todo o ano, né? Os que quiseram, a gente conseguiu aplicar também o AIP, que é um teste psicológico de avaliação dos interesses profissionais, que ajudou também a definir a escolha. E eu acredito fortemente que quando você sabe o que você quer, quando você tem clareza daquele objetivo, fica muito mais fácil de atingir, né? Do que quando você tem muitos caminhos e qualquer coisa vai servir, né? Então, para os meninos que estão decididos, que sabem ali qual profissão vão seguir, que fizeram esse processo de orientação e que estudaram da maneira que foi indicada pelos professores e pelo colégio, o resultado é sucesso. Com certeza. É só isso, só sucesso. E é esse sucesso que a gente deseja para vocês de todo o coração. Somos gratos também pela confiança das famílias, né? Essa semana está encerrando. Espero que tenha sido uma semana
não tão cansativa. Aqui o Colégio Santana está apostando em atividades que busquem um pouco também essa desaceleração do pensamento, como a doutora Juliana trouxe, sem esquecer, é claro, nessa revisão final. Então, relembrando a você, domingo muita calma, muita tranquilidade. Nós queremos manifestar aqui também, né, o fato de que as nossas religiosas, as irmãs Filhas de Santana, da nossa comunidade religiosa em especial, irmã Rita de Cássia, irmã Jordana e a irmã Analice, assim como a nossa diretora, irmã Rita Vasconcelos, estão rezando por todos vocês, por todos nós professores, não só por esses que estão no guarda-chuva do Colégio Santana, mas por todos aqueles jovens do Brasil que vão fazer essa prova. As irmãs estão orantes, né, e pedindo a intercessão da Beata Madre Rosa Gatorno, fundadora do nosso Instituto das Filhas de Santana, por cada um de vocês. Então também a espiritualidade eu acredito que seja importante, né, independente da crença. E muita tranquilidade, estamos aqui à disposição, o meu celular todo mundo já sabe, eu não faço milagre no dia da prova. Os nossos professores estarão em alguns locais de prova, tá bom? Não em todos, porque a gente tem alguns locais que só tem 1 ou 2 alunos e o deslocamento para esses locais, a logística não é viável, mas naqueles locais que tem mais fluxo de alunos do Colégio Santana, nós teremos 2, 3, 4, 5 ou 6 professores. Caso alguma emergência aconteça, os professores vão estar lá para ajudar vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a doutora Juliana por essa conversa, por esse Santcast diferente, né, nessa noite de sexta-feira, encerrando essa primeira semana. Na segunda, nossos alunos não terão aula pela manhã, justamente para descansar, né? E à tarde a gente já volta com as atividades especiais que vocês já estão com elas em mãos, tá bom? Deus abençoe. Tenham de novo uma noite ainda mais restauradora, de hoje para amanhã e também de sábado para domingo. Deus abençoe, um abraço a todos e boa primeira prova do Enem, bom dia de aplicação para todos.